O Senhor já tem assim se manifestado e tem falado de muitas maneiras. É a multiforme graça de Deus manifestada aos nossos corações. O texto lido, ele vai falar sobre a história de uma mulher na Bíblia. Todos nós, queridos irmãos, sabemos que, especialmente no contexto ali do Antigo Testamento, a mulher, ela era entendida como a expressão mais frágil e mais, vamos colocar assim, ínfima em relação ao ser humano. Havia uma oração que o judeu fazia, e isso está na tradição, não está na Bíblia, que o judeu fazia todas as manhãs, uma das suas orações matinais. Ele agradecia por ter ou não ter nascido como um escravo, não ter nascido como um gentil e não ter nascido uma mulher. Todo judeu homem fazia esta oração, porque havia assim, então, ali uma medida para a mulher. A mulher, ela valia devido à proporção da sua capacidade de gerar filhos. Todos nós sabemos que, uma vez que a mulher não gerasse filhos, o seu valor era ainda mais reduzido. Mas, graças a Deus, que o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo, na graça, ele equivale a mulher ao homem. E nos pontua que a mulher, ela vale na mesma proporção que o homem. Ou seja, o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios e também aos Gálatas que não é o homem maior que a mulher, nem a mulher maior que o homem. Vai falar que é uma questão de papéis. E realmente, queridos irmãos, o homem é colocado como cabeça e a mulher não é colocada como cauda, A mulher é colocada como adjuntora idônea. Ao lado do homem, foi tirada da costela, ou seja, ao lado do coração, para ser adjuntora, colocada ao lado, amada, considerada, e também, obviamente, estar ali apoiando o seu marido. Nós entendemos que o Novo Testamento, ele pontua isso, pois, dentre muitos exemplos lindos, nós vamos entender que, num tempo em que o testemunho da mulher não valia, era o tempo dos dias de Jesus, as primeiras testemunhas do Cristo ressurreto foram justamente mulheres, porque Cristo estava colocando as mulheres devido a uma atualização que ele queria fazer, na medida que ele criou a mulher. A tradição, o judaísmo, a religião, colocou a mulher de lado e tratava-a como coisa, como objeto. Mas vem o Evangelho, vem Jesus, dizendo que ela tem valor e que ela precisa ser colocada no lugar que Deus a projetou para estar. É por isso que uma das profecias mais empolgantes do Antigo Testamento, Joel 2:28, se analisada de forma contextual, de forma exegética, nós vamos entender que ele diz muito mais do que uma leitura superficial. Vai dizer: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito, o Espírito Santo, sobre toda a carne. E ele diz o alvo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, a unção não seria derramada só sobre os filhos, mas no tempo da graça, a unção, a presença, a habitação, a residência do Espírito Santo seria também com as mulheres, porque o Evangelho não é um evangelho machista, mas é um evangelho que prega a igualdade, e o Espírito de Deus habita no homem como habita na mulher. É por isso que está aqui servas de Deus, cheias do Espírito Santo, que oram e o Senhor cura, que oram e o Senhor levanta, que oram e o Senhor usa, porque é Ele quem faz essas coisas. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, a Bíblia vai dizer também, e eu acho lindo, que a primeira mulher a ser chamada discípula é Dorcas. Isso aqui não está por acaso. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele está trabalhando e construindo, porque Jesus não teria nenhuma dificuldade em romper com modelos que estavam estabelecidos no judaísmo, como fez muito bem. E você vai perceber que, inclusive, aqueles primeiros seguidores de Jesus, muitos deles eram mulheres, mas o Senhor Jesus,
ele estabeleceu a sua igreja. E a igreja, irmãos, é formada por discípulos. E aqui quando eu falo discípulos é genérico, ou seja, formado por discípulo e por discípula. Se você perceber, obviamente que essa mulher alcançou aqui o ponto de ser considerada discípula pela sua fé. Eu já vi alguém pregando aqui, dando ênfase apenas nas boas obras de Dorcas, porque aqui fala das suas esmolas, das suas boas obras, o ato dela fazer vestidos, túnicas para pobres e viúvas, enfim. Mas você percebe que o texto inicia chamando-a de discípulo ou discípula. Então o texto dá primeiro a ênfase, a tônica na vida espiritual desta mulher. Por quê, queridos irmãos? Porque é a fé verdadeira que vai gerar as boas obras, né? Não adianta a pessoa ter boas obras se ela não tem fé e não conhece o Cristo vivo. Glória a Deus. É por isso que Paulo também vai dizer em Efésios, o texto conhecidíssimo nosso, de que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o mesmo texto também vai pontuar que nós somos feitos para as boas obras. Aleluia. Então nós somos feitos para fazer boas obras. Cristão que tem uma fé ativa, uma fé viva e vitoriosa, ele tem uma fé que trabalha para o Senhor, é uma fé dinâmica, é uma fé, queridos, que está todo o tempo se esforçando, não para pagar a sua salvação, mas trabalhando por gratidão ao Senhor e ao seu reino. Aleluia. Lá em Mateus 28, você vai lembrar do texto da grande comissão, a partir do versículo 18, vai dizer que o próprio Cristo ordenando para a gente ir fazer discípulos de todas as nações. Então Deus, ele obviamente não condena os termos que nós usamos, o evangélico, o crente, mas o propósito de Deus é que nós sejamos discípulos de Cristo, é que as queridas irmãs que aqui estão sejam discípulas de Cristo. Este é o objetivo. E ali o texto vai dizer, no versículo 19 e 20, para que nós venhamos fazer discípulos e ensinar a guardar todas as coisas que Jesus havia dito. Então o texto começa dizendo fazer discípulos, ou seja, é que a gente venha a formar discípulos com a nossa vida, com o nosso exemplo, e também na sequência ensinar aquilo que o próprio mestre também, por sua vez, nos ensinou. Queridos, isto fala que e demonstra que esta serva de Deus, ela era um modelo a ser seguido. Dorcas ou Tabita, no aramaico, na língua síria, era um modelo a ser seguido. E, queridos irmãos, como seria a minha igreja, a sua igreja, se ela fosse feita de discípulos do nosso quilate? Você já parou para pensar nisso? Como a igreja seria se ela fosse feita de discípulos do seu quilate? Será que ela seria uma igreja melhor aos olhos do Senhor? Ou seria uma igreja muito pior, vamos colocar dessa forma, qualitativamente, aos olhos do Senhor? Queridos irmãos, esta mulher aqui, ela, acima de ajudar com as suas boas obras, esmolas, ela era um modelo espiritual a ser seguido. E isso aqui, amados irmãos, fala, e o contexto dá a entender que esta mulher era uma mulher muito simples, era uma mulher que tinha um instrumento na mão. Nós não sabemos aqui se as túnicas, vestidos que ela fazia, era como aquela sua agulha de tricô, aquela agulha grande, ou se era uma agulha pequena, né, de costura. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que com uma pequena agulha, um pequeno objeto, esta mulher fazia uma grande diferença. Aleluia. Às vezes a gente espera um lindo cargo na igreja, a gente espera uma posição, espera algo para fazer para o Senhor, mas a Bíblia vai nos ensinar que para agradar a Deus, que para servir a Deus, nós podemos fazê-lo com coisas pequenas, nós podemos fazê-la com detalhe, nós podemos fazer da maneira ou com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Agora a diferença era que essa mulher era discípula,
ela tinha uma unção de Deus na sua vida. E quem tem uma unção de Deus na sua vida, ele pode ter uma agulha na mão, mas ele fará a diferença no reino de Deus. Oh, aleluia! O que Deus tem colocado nas suas mãos, saiba que é isto que Deus usará para fazer diferença. Não espere coisas maiores, não espere status, posição, reconhecimento, que isto será a consequência. Mas se coloque na mão de Deus e deixe Deus trabalhar. Trabalhe, sirva a igreja, sirva os irmãos, sirva a Deus, e tu verás o que o Senhor fará na tua história. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia vai pontuar, aleluia, que esta mulher, ela fazia um trabalho notável. Ela foi considerada pelas suas boas obras e esmolas, e também, como eu disse, a sua fé. Ela era um modelo a ser seguido, mas tudo isso não a isentou de passar provações. O texto não vai ocultar de que Tabita ou Dorcas adoeceu mortalmente. Isso aqui é uma dificuldade, porque tem textos que os adeptos da teologia da prosperidade não vão pregar. Talvez esse texto é um deles. Como pregar, na verdade, que Epafrodito, lá em Filipenses 2:25, ficou à morte, adoeceu. Como pregar as dificuldades do apóstolo Paulo, as enfermidades no estômago de Timóteo? Como pregar a enfermidade mortal de Lázaro? Como pregar esse texto sobre a dificuldade de Tabita? A ideia que o texto deixa transparecer é que esta mulher, irmãs, do círculo de oração, ela foi tomada de uma enfermidade e ela morre de repente, né? Ela é tomada de repente. Mas esta mulher, ela tinha uma utilidade, ela tinha uma missão muito linda no meio da igreja. E a Bíblia vai dizer, se você ler o contexto imediato, que o apóstolo Pedro estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, e ele cura um paralítico Enéas, e todos aqueles que viram ali se convertem ao Senhor. E Pedro, ele vai então exercendo seu ministério de uma forma muito linda, e ele para numa cidade vizinha a essa cidade onde estava Dorcas, e os discípulos logo enviam. Perceba que a igreja é formada de discípulos. Os discípulos enviam 2 homens para buscar Pedro. Queridos irmãos, veja que esses 2 homens chegam para Pedro, abordam, falam: olha, a mulher está morta, mas há uma igreja que está buscando. O texto deixa essa ideia: há uma igreja que está orando, e eles esperam por ti, Pedro. Queridos irmãos, Pedro, se fosse como muitos crentes dos dias odiernos, poderia dizer: não, já morreu, acabou. Há muitas pessoas que dizem isso: ó, desviou, acabou, está morto. Não, está dentro da igreja, mas morreu. Queridos irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina, queridos, que enquanto há vida, há esperança. E aqui Pedro não é um crente desanimado, mas ele estava com a vida no altar de Deus, e mais, ele estava com a esperança de que havia uma igreja que orava, e ele foi em nome do Senhor. E você percebe que quando Pedro chega, Pedro não vai de qualquer forma, ele dobra o seu joelho, porque o joelho do seu coração já está inclinado diante do Senhor, e ele dobra o joelho e começa a orar, porque havia um clamor, não de um, mas de uma igreja inteira, uma comunidade cristã inteira, que estava dizendo: esta mulher faz falta para o reino de Deus. Pedro, faz alguma coisa, Pedro, nós precisamos desta mulher. Esta mulher é diferente, esta mulher faz diferença no reino de Deus aqui. E ele ora, e Deus levanta aquela mulher, e Deus faz a obra, porque é assim que acontece. Quer ver a diferença? Ora. Quer ver a diferença? Busca. Quando você buscar, você verá o milagre de Deus acontecendo na sua história. Você vai entender, irmãos, que este é a primeira ressurreição da igreja primitiva. Jesus foi usado, instrumentalizado para levantar alguns
mortos. Mas esta mulher, ela está na história da igreja, uma mulher simples, com um ofício simples, mas com uma grande unção de Deus, com um temor tremendo da parte de Deus, com o objetivo de servir a causa. Ela fez diferença e entrou, aleluia, foi eternizada na escritura para servir de exemplo para a igreja. É por isso que vale a pena dobrar o joelho, vale a pena vir às quartas-feiras, vale a pena vir e buscar ao Senhor, vale a pena orar, porque a oração, ela é respondida, aleluia, em tempo oportuno por Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, a Bíblia vai dizer também, no versículo 42, finalzinho do capítulo 9, que isso se tornou conhecido por toda aquela cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Às vezes, ou quase sempre, nós não queremos passar por provações, e como somos discípulos, nos achamos no direito de não passar dificuldades. Mas a própria palavra de Deus nos deixa o exemplo, que por mais que você seja fiel ao Senhor, pode haver momentos que você vai passar pela provação, você vai passar por caminhos difíceis, mas o que eu entendo aqui é que a diferença entre nós que servimos e os que não conhecem e não servem a Deus, queridos, é que Deus está junto conosco na provação, é que Deus está ao nosso lado nos momentos difíceis, é que Deus não nos abandona nas piores dificuldades da nossa vida. O que eu entendo aqui, querido, é que Deus tem um propósito em todas as coisas, e esta enfermidade mortal teve como objetivo glorificar ao Senhor e levar pessoas a aceitarem o evangelho da pessoa bendita de Jesus. Ou seja, Deus tem um propósito na tua dor, Deus tem um propósito no sofrimento. O sofrimento é didático, é pedagógico. Deus quer lhe ensinar, Deus quer glorificar o nome dEle, Deus quer levar pessoas que te cercam a adorar o nome dEle. Deus quer usar a tua vida nos piores momentos da sua visão. Deus quer dizer: eu posso transformar a dor em alegria, eu posso transformar o pranto em alegria. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, para fechar o nosso raciocínio nessa noite, a Bíblia vai dizer que esta mulher é uma discípula, e este termo discípulo, ele é algo tido em alta conta no reino de Deus. Queridos irmãos, por quê? Porque o discípulo é o verdadeiro cidadão do reino de Deus. O discípulo, ele é o cidadão do reino de Deus. E o reino de Deus, nós sabemos que ele é melhor entendido como o reinado de Deus, e ele é espiritual. Todo aquele que aceita a Cristo, ele entroniza Jesus no seu coração. Jesus é o rei da sua vida, né? Então o reino, ele é primeiramente espiritual. E você vai entender que a primeira vez que a palavra evangelho ela é usada, alguém até pensa: bom, foi Jesus quem criou a palavra evangelho, porque evangelho é boas novas, fala da salvação. Claro, evangelho é isso, é boas notícias, é boas novas. Mas o Senhor Jesus usa algumas palavras que já existiam, e Ele aplica num sentido espiritual. E às vezes nós não temos esse conhecimento, e a gente acha que Cristo criou essas palavras. Não, Ele empresta esse termo e usa para o contexto espiritual. O Evangelho, ele era um termo usado pelo imperador, né, pelos romanos. Só para nós entendermos, quando o César, o imperador romano, mandava o seu exército, então ele enviava o seu exército, e quando ele estava conquistando uma vila, uma cidade, uma região, ele tinha os seus arautos, seus mensageiros, e eles sempre comunicavam: olha, está chegando. E eles comunicavam sempre ao povo conquistado, aos que eles chamavam de bárbaros, os não romanos, comunicavam e diziam assim: olha, está chegando o evangelho para vocês, as boas notícias, Roma vai governar entre vocês. E aqueles arautos, eles voltavam, e quando eles iam adentrando sobre o palácio de César, eles também diziam: olha, viemos trazer o evangelho, as boas notícias, Roma conquistou mais um território.
E aí, querido, Jesus usa essa palavra evangelho no contexto espiritual. Ele estava dizendo assim: olha, César tem o seu evangelho, mas eu tenho também o meu evangelho. Aonde o reino das trevas está dominando, eu agora cheguei com o meu evangelho, e o reino de Deus está chegando. É por isso, querido, que aonde a luz chega do evangelho triunfante de Cristo, as trevas vão sendo dissipados. Aonde um discípulo chega, o reino de Deus chega. Aonde um discípulo chega, aleluia, a luz do evangelho chega. E o evangelho libertador, ele é anunciado, e as vidas têm libertação pelo poder do evangelho de Cristo. E você vai perceber, para fecharmos, que para ser um discípulo não era de qualquer maneira. Basta observarmos um dos textos em Lucas 14 e versículo 25, que vai falar sobre as condições ou o custo do discipulado. Você vai perceber que o texto começa assim, 14 e 25 de Lucas: grandes multidões o acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece. E aí ele vai falando sobre as condições do discipulado. Então, querido, perceba, Jesus chega no momento do seu ministério em que havia muitas pessoas o seguindo, multidões, o texto chega a dizer. Outro dia, ouvi um certo pregador dizendo que só naquele episódio da ressurreição da filha de Jairo, quando a mulher do fluxo de sangue toca na orla do vestido de Jesus, só ali havia mais de 20 mil pessoas. Nós não sabemos, mas o fato é que havia muitas pessoas, havia multidões. E aqui você percebe que havia uma multidão que seguia Cristo. E Cristo para e começa a ensinar sobre o que é ser um discípulo, quais as condições para ser um discípulo do reino de Deus. Em outras palavras, chegou um momento em que Cristo quis filtrar. Ele sabia, obviamente, da qualidade daqueles discípulos. Ele sabia que alguns daqueles que estavam ali por conveniência. Alguns daquela multidão, queridos, estavam ali porque eram curiosos, queriam entender a origem das manifestações espirituais vindas de Cristo, queriam saber se era Deus que usava ou quem era o diabo, enfim, era ele, o que era. Havia os curiosos, havia uma outra qualidade de pessoas ali, o perfil deles era um perfil macabro, um perfil destrutivo. Eram pessoas que estavam ali para examinar, estavam ali para julgar, estavam ali para emitir condenações. Escribas e fariseus eram do tipo, estavam ali para isso. Havia um outro perfil de pessoas que estavam no meio da multidão, pareciam com os discípulos, pareciam até discípulos, mas eram pessoas que estavam ali esperando o momento de Jesus multiplicar o pão e o peixe. Havia um surto de fome naqueles dias na Palestina, naquelas terras, e eles estavam ali apenas por aquilo que o mestre podia dar, apenas por aquilo que o mestre podia lhes oferecer. O dia que Jesus resolvesse não operar milagre, eles deixavam de ser discípulos, deixavam de ser seguidores do mestre. Queridos, qual é a nossa motivação nessa noite? Será que nós temos uma dessas motivações equivocadas? Ou será que nós somos do tipo dos discípulos que olhavam para Jesus, não por aquilo que ele podia dar, mas por aquilo que ele era? Olhavam para o mestre dizendo: nós não queremos, aleluia, apenas aquilo que tu pode dar. É óbvio que nós precisamos do milagre, mas nós viemos a ti por aquilo que tu és. Nós queremos parecer com o teu caráter, nós queremos ser parecidos contigo. Oh, glória a Deus. Esta é a nossa motivação. Nós devemos nos chegar a Cristo pelo caráter de Cristo, nos achegar ao Senhor por aquilo que Jesus é. Oh, glória a Deus. E eu termino dizendo para você, querida igreja, que Jesus vai falar no Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, em outras palavras, e prefere a eles do que a Cristo. E alguém vai dizer: mas o Senhor está desaconselhando o amor? Não. Deus está dizendo que há prioridades no seu reino e que Ele deve estar em primeiro lugar. A preferência deve ser de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus deve estar em primeiro lugar.
O verdadeiro discípulo, ele é aconselhado pela palavra a amar com muita qualidade e excelência papai, mamãe, cônjuge e todos os seus relacionamentos. Agora, em primeiro lugar, deve estar Jesus Cristo. Aleluia. E não só naquilo que nós venhamos a falar, verbalizar, mas Jesus deve estar em primeiro lugar nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Oh, glória a Deus. O que as suas atitudes têm demonstrado? Que Cristo está em primeiro lugar ou que Cristo não está ocupando a primazia do seu coração? Aleluia. Queridos irmãos, quando você quiser perder alguma coisa, a verdade é essa: coloque no lugar ou acima de Deus. Mas se você quiser valorizar algo, coloque Jesus em primeiro lugar e deixa que o restante Ele vai abençoar. Oh, glória a Deus. Muitas pessoas colocam coisas ou colocam outros relacionamentos acima de Jesus, mas Jesus está nos aconselhando: quer ser meu discípulo? Aleluia, me coloca em primeiro lugar nas suas escolhas, nas suas atitudes, na sua prática de vida. Oh, glória a Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque há muitas pessoas que estão dizendo: eu não vou entregar a Deus, porque eu vou perder. Mas aí é que você se engana. Abraão renunciou. E o verdadeiro discípulo não é mensurado pelas suas conquistas, mas pela sua capacidade de renunciar. É por isso que Jesus vai dizer no versículo 33: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Abraão renunciou à comodidade da sua casa e parentela, saiu para um lugar, andou mais de 2.000 quilômetros como peregrino. E quando chegou o tempo da promessa, com 99 anos o filho nasce. E depois que o filho era de júnior para adolescência, Deus pediu o seu filho. Mas querido, Deus não tomou Isaac. Deus queria dar-lhe uma experiência e deixar de exemplo para nós. Abraão entregou a Deus e Deus não tomou para si. Deus não sacrificou, não mandou sacrificar. Tem pessoas que têm medo de entregar o seu cônjuge a Deus, entregar o filho a Deus, um relacionamento ao Senhor. Mas Deus está falando forte nesta noite, que quando você entrega para Deus, você não vai perder relacionamento. Aí é que estará garantido, porque discípulo que se preza, entrega todo o seu relacionamento na mão de Deus, e ele será vencedor, será triunfante, porque entregando na mão do Senhor, ninguém vai arrebatar, o maligno não vai tomar. Se coloque em pé. Aleluia. Vou pedir ao pastor Felipe, nosso companheiro, para chegar aqui a Deus, orar, aleluia, ao Senhor. Glória ao Jesus, glória ao nome de Deus. O Senhor está falando, irmãos, de uma maneira muito especial. Aleluia, adore a Deus.